sejam todos bem-vindos e vamos dar início agora à nossa terceira aula do nosso curso de Informática Básico. Nessa aula de hoje, vamos aprender como trabalhar com arquivos dentro do computador, como copiar, colar e recortar. Vamos aprender também como transferir arquivos do computador para o pendrive e vice-versa. Vamos dar uma recapitulada na aula passada para servir de exemplo na aula de hoje. Vamos começar aqui na área de trabalho criando uma pasta com o nome de aula 3. Para criar uma pasta, relembrando, é só clicar com o botão direito, deixar a setinha na opção novo e clicar em pasta. Cliquei em pasta, eu coloco o novo nome, que pode ser, no caso aqui, aula 3. Coloquei o nome, aperto Enter, confirmou, prontinho. Então, na aula de hoje, nós vamos usar essa pasta aqui como exemplo. Vamos recapitular também como salvar arquivos dentro dessa pasta para a gente usar como exemplo. Então, vou vir aqui no menu Iniciar, vou abrir o programa que a gente usou na última aula, que é o WordPad. Clico no menu Iniciar, digito WordPad, que já aparece na tela. Vamos abrir aqui então o WordPad. Eu vou digitar um textozinho aqui, só aula 3. Vamos recapitular agora como salvar o nosso arquivo. Então fui lá, digitei um texto, quero guardar esse texto. Para guardar o texto, eu vou vir aqui no menu Arquivo ou no disquetezinho. Então clique em Arquivo, Salvar. Vai perguntar onde eu quero salvar. No nosso caso, nós já temos uma pasta aqui que foi criada na área de trabalho. Então vou clicar em área de trabalho, vai aparecer tudo que está na área de trabalho, inclusive a pasta aula 3. Então vou abrir aqui a pasta aula 3 e vou colocar um nome para o arquivo. Então escolhi em qual pasta eu estou salvando, no caso aula 3, que está na área de trabalho, e agora eu vou colocar um nome. Eu vou colocar meu texto. Coloquei o nome do arquivo, clique em salvar e posso fechar o programa. Então voltamos aqui para a área de trabalho, onde temos a pasta aula 3. Dentro de aula 3 tem um arquivo chamado meu texto. Posso fechar aqui agora. Então estamos aqui. Temos a área de trabalho. Dentro de área de trabalho temos a pasta aula 3. Dentro de aula 3 temos o arquivo chamado de meu texto. Vamos criar agora uma segunda pasta aqui na área de trabalho. Para isso eu vou clicar com o botão direito. Sempre que eu for criar uma pasta, eu vou sempre usar o botão direito. Então, botão direito, novo, pasta, e essa pasta eu vou colocar o nome de testes. Pasta de testes. Então temos aqui na área de trabalho aula 3 e pasta de testes. Então dentro de aula 3 eu tenho um arquivo chamado meu texto. Vamos supor que eu quero pegar esse arquivo de texto e colocar dentro da pasta de testes. Vamos aprender como fazer isso. Então vou abrir aqui a pasta aula 3, clicando 2 vezes. E lá dentro tem um arquivo chamado meu texto. Então vamos supor que eu quero pegar esse arquivo aqui, fazer uma cópia e colocar dentro da outra pasta que nós criamos agora. Vamos aprender a fazer isso. Então eu quero pegar esse arquivo, fazer uma cópia e levar para outra pasta que eu criei. Então para isso eu vou clicar nesse arquivo com o botão direito. Vão aparecer várias opções. A opção que eu quero é a opção copiar, ou seja, eu quero pegar esse arquivo e fazer uma cópia dele. Então botão direito, eu venho aqui em copiar. Pronto, copiei o arquivo. Quando eu clico em copiar, não acontece nada. Então quando eu faço uma cópia de um arquivo, aparentemente não acontece nada, mas esse arquivo foi copiado. Então copiei esse arquivo chamado de meu texto. Copiei, eu posso fechar aqui e voltamos aqui para a área de trabalho. E eu quero colocar essa cópia dentro da pasta de teste. Então eu vou vir aqui, vou clicar 2 vezes para abrir a pasta. Quando eu abro a pasta aqui, ela está totalmente vazia. Por quê? Porque eu não coloquei nada aqui dentro ainda. Então quando eu abro a pasta, ela está vazia. Lá eu só copiei. Então copiei o arquivo, mas eu não coloquei o arquivo dentro dessa pasta. Para o arquivo aparecer aqui dentro, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou clicar novamente com o botão direito. Dentre as opções, eu vou na opção de colar. Só depois que eu colo o arquivo, que ele aparece aqui dentro. Então nós fomos lá, fizemos uma cópia desse arquivo, voltamos para essa pasta, onde eu quero que essa cópia apareça, e colamos essa cópia aqui dentro. Então só depois de colar
o arquivo que ele aparece na tela. Então, se eu clicar 2 vezes aqui, vai ter o textozinho que eu escrevi. Então, copiar é fazer uma cópia do arquivo. Então, eu tinha aqui aula 3 com arquivo. Eu fui lá, cliquei com o botão direito, copiei, vim na pasta de teste e colei esse arquivo. Então, copiar, ele faz uma cópia desse arquivo. Então, copiar é fazer uma cópia do arquivo e transferir para outro local essa cópia. Vamos aprender a fazer isso de uma maneira um pouco diferente, usando atalhos no computador. Vamos lá. Para isso, eu vou abrir a pasta de teste e vou apagar esse arquivo aqui. Para apagar o arquivo, eu vou clicar com o botão direito e vou ir na opção de excluir. Dessa maneira, eu estou excluindo esse arquivo que estava aqui dentro. E lembrando que quando eu excluo, esse arquivo vai aparecer dentro da lixeira. Então, excluir, já posso vir aqui e fechar. O arquivo que estava na pasta aula 3 continua na pasta aula 3, ou seja, eu excluí somente o arquivo que estava na pasta de testes. Então, quando eu excluo uma cópia, o original continua onde ele estava. Vamos aprender então a fazer essa cópia de uma maneira um pouquinho diferente, usando atalhos no teclado. Então, para isso, eu vou abrir a pasta de aula 3 e aqui está o arquivo de texto, meu texto. Então, aqui no teclado, eu vou apertar as teclas, vou dar um clique no arquivo e vou apertar a tecla Ctrl C. Ctrl C é o atalho da ação. Então, Ctrl C serve para copiar o arquivo. E, novamente, quando eu aperto Ctrl C, aparentemente não acontece nada, mas esse arquivo foi copiado para a memória. Então, nós copiamos esse arquivo. Então, eu posso vir aqui e fechar. Voltamos para a área de trabalho. E eu quero colocar essa cópia dentro da pasta de teste. Então, vou clicar 2 vezes para abrir. A pasta abre novamente vazia, porque eu ainda não coloquei nada aqui dentro. E para colar esse arquivo, usando os atalhos, eu vou apertar no teclado Ctrl V. Dessa maneira, o arquivo vai aparecer dentro da pasta. Então, para copiar e colar arquivos, tem essas duas maneiras. Deixa eu fechar aqui. Então, eu posso clicar no arquivo, apertar Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Ou então, posso clicar com o botão direito, marcar a opção de copiar, e depois clicar com o botão direito e marcar a opção de colar. Então, Ctrl C copia, Ctrl V cola. Então, podem usar as duas maneiras. Então, se conseguirem memorizar o Ctrl C, Ctrl V, facilita bastante o uso do computador. Então, Ctrl C copia e Ctrl V cola. Ou eu posso usar o botão direito no arquivo que eu quero, botão direito, copiar, depois no local onde eu quero que ele fique, botão direito, colar. Então, Ctrl C copia, Ctrl V cola o arquivo. Então, tentem memorizar esses dois atalhos aqui. Ctrl C copia, Ctrl V cola. Correto? Vamos abrir aqui a pasta de textos. Vamos aprender agora como recortar os arquivos. Enquanto o copiar faz uma cópia, o recortar move o arquivo de um local e transfere para outro. Então, o recortar tira de uma pasta e passa para outra. Então, copiar faz uma cópia, eu fico tendo 2 arquivos. E o recortar tira de um local e passa para outro. Vamos abrir aqui a nossa pasta de textos e vamos novamente excluir esse arquivo. Então, botão direito, excluir, prontinho, tiramos o arquivo daqui de dentro. Agora eu quero pegar o arquivo que está aqui dentro de aula 3 e transferir para a pasta de texto. Eu não quero mais uma cópia, eu quero tirar o que está aqui dentro e passar para a pasta de testes. Vamos lá. Então eu vou abrir a pasta de aula 3, vou localizar o arquivo, eu vou clicar nesse arquivo com o botão direito e vou acessar a opção de recortar. Então não vou copiar mais, eu vou recortar esse arquivo. Então recortar transfere de um local para outro. Então vou clicar em recortar, eu posso vir aqui e fechar. Vou abrir a pasta de testes. Vou clicar com o botão direito dentro da pasta de testes. E vou marcar a opção de colar. Novamente colar. O arquivo aparece aqui. E relembrando qual a diferença. Quando eu copio, eu fico tendo a cópia e o original. E quando eu recorto e colo, aquele arquivo saiu da pasta anterior e passou para esta. Vamos checar. Então posso vir aqui e fechar. Quando eu abro a pasta aula 3, ela está vazia. Por quê? Eu recortei o arquivo aqui de dentro e passei para outra pasta.
Então, o copiar e o recortar tem diferenças. O copiar faz uma cópia e o recortar tira de um local e passa para o outro local. E o comando de recortar também tem um atalho no teclado. Então vamos a ele. Então vou fechar tudo aqui novamente. Vou abrir a pasta de teste. Então o texto que estava na pasta de aula 3 eu transferi para cá. Então eu quero voltar para onde ele estava. Então eu quero tirar da pasta de testes e mandar para a pasta de aula 3 novamente. Para isso, eu vou dar um clique no arquivo e no teclado eu vou usar o atalho, que é o Ctrl X. Então Ctrl X é o atalho para recortar esse arquivo. Então Ctrl X recorta esse arquivo. Então Ctrl X recorta o arquivo. Então cliquei, apertei Ctrl X no teclado, recortei. Agora eu posso fechar aqui, abrir a aula 3, que está vazia porque a gente tirou o arquivo daqui, e apertar no teclado novamente Ctrl V para colar. Dessa maneira o arquivo apareceu novamente. Então ele saiu da pasta de testes e voltou para a pasta de aula 3. Então eu posso fechar aqui e vamos conferir se ele está na pasta de testes. Então clico 2 vezes para abrir e a pasta está vazia. Então o comando copiar faz uma cópia e o comando recortar tira de um local e passa para o outro. Então, por exemplo, eu tenho um pendrive com alguns arquivos. Eu quero tirar esses arquivos do pendrive e passar para o computador. Se eu usar o comando copiar, os arquivos continuam no pendrive e vão para o computador. Se eu usar o comando recortar, eu estou tirando os arquivos do pendrive, eles deixam de estar no pendrive e ficam somente no computador. Então, copiar faz cópia e recortar tira de um local e passa para um outro local. Vamos aprender então agora como tirar arquivos do pendrive e passar para o computador e vice-versa. Vamos fechar tudo aqui e voltar ao início. Então o primeiro passo é colocar o pendrive no computador, né? Então vocês vão conectar o pendrive no computador para depois conseguir acessar os arquivos que estão nele. Isso serve para vários dispositivos, pode ser pendrive, pode ser um celular, cartão de memória, todo dispositivo que eu conecto no computador pode ser o mesmo processo que a gente vai aprender agora. Então vamos lá. Para acessar o pendrive, eu vou clicar aqui na pastinha de navegação de arquivos, explorador de arquivos. Eu posso aqui expandir a tela para ficar mais fácil de ver, né? E como a gente já viu nas aulas anteriores, aqui no canto esquerdo da tela, eu tenho os vários locais do computador. O pendrive aparece dentro dessa opção de este computador. Então, dentro de este computador tem área de trabalho, etc. Se não estiver aparecendo isso, é só clicar na setinha aqui, logo antes de este computador, para expandir a tela. Dessa maneira eu consigo ver tudo que está no computador. E quando eu conecto o pendrive ou celular, etc., no computador, ele vai aparecer aqui dentro dos discos. Lembrando que disco local é o HD do computador. Se eu conectar um celular ou pendrive no computador, ele vai aparecer abaixo dos discos. No caso aqui do meu pendrive, ele está com o nome de multi-boot. Então geralmente aparece disco removível ou o nome do pendrive, o nome do fabricante ou o nome que vocês tiverem dado para ele. No meu caso aqui, o meu pendrive está com o nome de multi-boot. Eu vou clicar em multi-boot. Dessa maneira eu consigo acessar tudo que está dentro do meu pendrive. Então esses arquivos aqui são os arquivos que estão dentro do meu pendrive. Para mover daqui do pendrive para o computador ou vice-versa, é o mesmo processo que a gente fez antes. Por exemplo, eu tenho esse arquivo aqui chamado cronograma. Ele está dentro do meu pendrive, que é o multi-boot. Eu quero pegar do meu pendrive e passar para a tela do meu computador, por exemplo. Para isso eu posso tanto clicar com o botão direito e copiar, ou usar os atalhos que a gente já viu, né? Então eu posso clicar no arquivo, apertar Ctrl C para copiar. Então vamos usar aqui o Ctrl C, que é mais prático. Então cliquei no arquivo, aperto Ctrl C, é feita uma cópia. Para voltar para a área de trabalho, eu não preciso fechar aqui, como a gente já viu nas aulas anteriores. Então copiei o arquivo do pendrive. Quero voltar para a área de trabalho para colocar esse arquivo dentro da área de trabalho. Para voltar para a área de trabalho, eu posso usar aqui os atalhos aqui do canto esquerdo. Então lembrando que essas opções aqui são atalhos para outros locais do computador. Então copiei o arquivo do pendrive, quero passar esse arquivo para a área de trabalho. Então eu posso vir aqui, clicar em área de trabalho, vai mostrar aqui na tela tudo que tem na minha área de trabalho, e para colar eu vou apertar Ctrl V. Então dessa maneira o arquivo está na área de trabalho.
Vamos fechar aqui para ver se deu certo ou não. Então aqui na área de trabalho está o arquivo que eu copiei. Então Ctrl C copiou e Ctrl V colou. Então Ctrl C copia e Ctrl V cola. Se eu tivesse usado recortar, eu estaria tirando esse arquivo do pendrive e passando para o computador. Vamos usar agora como exemplo essa pasta de aula 3. Vamos pegar essa pasta aqui e mandar lá para o pendrive. Então eu quero tirar do computador, eu não vou precisar mais dessa pasta no computador, e quero passar para o pendrive. Então eu posso apertar com o botão direito, recortar, ou também posso clicar uma vez na pasta e apertar Ctrl X. Então Ctrl X recorta essa pasta. Então eu quero pegar a pasta de aula 3, tirar do computador e passar para o pendrive. Então eu recortei a pasta. Recortei a pasta, vou vir aqui no navegador de arquivos, vou acessar o meu pendrive aqui no canto esquerdo, que é o Multiboot, e dentro de Multiboot eu vou apertar Ctrl V para colar. Dessa maneira a pasta aparece aqui dentro do pendrive. Então eu posso fechar tudo aqui e na tela a pastinha sumiu. Ou seja, eu recortei do computador e passei para o pendrive. Então dessa maneira ela deixa de estar na tela e vai lá para o pendrive. Vamos acessar novamente o pendrive e vamos voltar a pasta aqui para o computador, para a área de trabalho. Então vamos acessar aqui o explorador de arquivos, Multiboot, que é o meu pendrive, e temos aqui a pasta aula 3. Eu quero voltar para a área de trabalho. Então vou clicar nela uma vez, Ctrl X para recortar. Posso vir aqui no atalho de área de trabalho, voltei para a área de trabalho e aperto Ctrl V para colar. Dessa maneira ela volta para a tela do computador. Vamos checar se deu certo ou não. Então posso vir aqui, fechar. E nossa pastinha de aula 3 está aqui na tela. Então recapitulando, Ctrl C copia e Ctrl X recorta. E o Ctrl V cola. Então se puderem memorizar os atalhos, fica mais fácil de trabalhar no computador. Então se puderem memorizar esses atalhos, fica bem mais fácil de trabalhar aqui dentro do computador. E outro detalhe, gente, não sei se vocês repararam, toda vez que a gente clica com o botão direito em algum item do computador, vão aparecer algumas opções. Então para diferenciar quando usar o botão direito ou o botão esquerdo, é bem simples. Quando você quer acessar as opções daquele item, geralmente você clica com o botão direito. Então quando eu clico com o botão direito em qualquer local do computador, geralmente vão aparecer algumas opções. E o botão esquerdo é para confirmar uma dessas opções. Então o botão direito você acessa as opções, o botão esquerdo você confirma as opções. Então o botão direito geralmente é para você acessar as opções. Já o botão esquerdo é para acessar a opção que você quer. Então vamos apagar essas duas pastas aqui, que nós não vamos usar mais essas pastas. Então para apagar a pasta eu posso clicar com o botão direito e excluir. Dessa maneira eu estou excluindo a pasta. Ou também, no lugar de clicar com o direito e excluir, eu posso dar um clique na pasta, vamos excluir essa outra, eu vou dar um clique na pasta, e no teclado eu vou procurar a tecla que está escrito Delete. Dessa maneira tem o mesmo efeito. Então posso apagar uma pasta usando o botão direito, excluir, ou clicando na pasta uma vez e apertando a tecla Delete. Lembrando que quando eu excluo um arquivo, ele não some do computador, ele vai aqui para a lixeira. Então eu posso clicar duas vezes na lixeira, vai aparecer tudo que está na lixeira. Se eu quiser apagar tudo que está na lixeira, eu vou vir aqui em ferramentas de lixeira e vou clicar na opção de esvaziar a lixeira. Dessa maneira, eu estou apagando tudo que está dentro do meu computador. Então, no caso aqui, eu não vou excluir tudo, mas se não tiver nada de importante no computador de vocês, vocês podem vir aqui na opção de esvaziar lixeira. Vamos aprender agora como acessar arquivos do celular, que é um pouquinho diferente do pendrive. Então, o primeiro passo, eu vou conectar o celular no computador via cabo. Depois que eu conecto o celular no computador via cabo, eu tenho que acessar o celular. Então, a maioria dos celulares funciona da seguinte forma, como está sendo mostrado na tela. Eu vou passar o dedo de cima para baixo e vai aparecer assim, ó, Android carregamento. Então pode variar um pouquinho de celular para celular. Mas geralmente aparece, ó, Android carregando dispositivo via USB. Então quando eu conecto no computador, eu não consigo acessar os arquivos de cara. Para isso, eu tenho que vir aqui, onde está aparecendo carregando arquivo de USB, eu vou dar um clique no celular, vou clicar novamente para ver as opções, e dentro das opções eu vou acessar a opção de transferência de arquivos. Então só
quando eu marco essa opção de transferência de arquivos, que eu consigo ver os arquivos do celular pelo computador. Então, recapitulando, deixa eu voltar aqui, eu vou passar o dedo de cima para baixo, vai aparecer carregando dispositivo, eu vou dar um clique, vou clicar de novo para ver mais opções, e vou marcar a opção de transferência de arquivos. Só quando eu aperto em transferência de arquivos, vai aparecer uma notificação na tela, mostrando que a partir de agora eu consigo acessar os arquivos do computador. E para acessar os arquivos do celular no computador, é o mesmo processo como se fosse um pendrive. Então eu vou vir aqui no explorador de arquivos, e o meu celular vai aparecer aqui no canto esquerdo. Então dentro de este computador, lá onde tem disco, etc., vai aparecer aqui o nome do celular. Então no meu caso aqui, Motorola One. Então conectou o celular de vocês no computador, fez o processo que eu mostrei agora, ele vai aparecer aqui no canto esquerdo. Então o celular precisa estar conectado no computador via cabo. Então cabo de carregamento você conecta no celular e a outra ponta no computador. Então quando eu clico aqui em Motorola On, aparece um disco aqui onde estão todos os meus arquivos. Então se eu clicar 2 vezes aqui, eu consigo acessar todas as pastas que estão aqui dentro do computador. Geralmente os arquivos que estão no celular, eles aparecem aqui ou dentro da pasta de downloads, então tudo que eu baixo no celular aparece na pastinha de downloads, ou aqui nessa pastinha chamada DCIM. Então toda foto ou vídeo que eu faço no computador, toda foto ou vídeo que eu faço no celular aparece nessa pasta de DCIM. Temos também aqui a pastinha de documentos. Então tudo que eu salvo no celular aparece na pasta de documentos. Já a pasta do WhatsApp tem a pastinha própria. Então se eu quero salvar os arquivos do WhatsApp no computador, eu vou abrir a pastinha de WhatsApp e tem tudo aqui. Então geralmente média são os arquivos que estão no celular. Então se eu abrir média, vai ter a pastinha de imagens, pasta de vídeos e pasta de documentos. Então se eu quero fazer o backup de uma dessas pastas no computador, é bem simples. Por exemplo, eu quero pegar a pasta de imagens e fazer um backup no computador, ou seja, salvar uma cópia no computador. Eu posso clicar uma vez. Se eu apertar Ctrl mais C, se eu segurar Ctrl e apertar C, eu estou copiando os arquivos, ou seja, os arquivos continuam no computador e eu vou ter uma cópia no celular. Se eu clicar e apertar Ctrl X, eu estou tirando do celular e passando para o computador. Então, Ctrl X tira do celular e fica só no computador. Se eu apertar Ctrl C, eu estou fazendo uma cópia. Então, no caso aqui, eu vou apertar Ctrl C, por exemplo. Ctrl C. Então, Ctrl C, eu fiz uma cópia da pasta de imagens do WhatsApp. Então, Ctrl C, eu posso voltar, por exemplo, aqui na área de trabalho, ou pode ser em outra pasta qualquer. Por exemplo, eu quero passar para documentos, etc. No caso aqui, área de trabalho. Então, Ctrl C, vem aqui em área de trabalho, dou um clique e Ctrl V para colar. Dessa maneira eu estou pegando a pasta de arquivos do WhatsApp e mandando para a tela do computador. E as imagens continuam dentro do celular. Então não apaguei do celular, eu só fiz uma cópia e coloquei dentro do computador. Ao passo que se eu usasse o Ctrl X, eu estaria tirando do celular e passando para o computador. Então depende do caso, aquilo que você quer fazer. Então você quer limpar o celular. Então você usa o Ctrl X. Você está apagando do celular e passando para o computador. O Ctrl C é quando você quer fazer uma cópia. Então, por exemplo, vamos fechar aqui. E a pastinha de WhatsApp, das imagens do WhatsApp, aparece aqui na tela. Então essa é a maneira de fazer um backup aqui no celular. Então você vai lá, conecta via cabo, escolhe os arquivos que você quer, Ctrl C se você quer uma cópia, e o Ctrl X se você quer recortar. Então, gente, por essa aula é isso. Então, dei uma praticada na casa de vocês. E lembrando que qualquer dúvida, podem me chamar no privado do WhatsApp, que eu auxilio vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem. E vejo vocês na próxima.